Tudo o que é preciso é conseguir pelo menos uma vez. Um amedrontador lobisomem em fúria se prepara para desferir um ataque com suas garras afiadas, que acabam acertando na bochecha de um jovem guerreiro que por pouco desvia e prepara um contra-ataque com sua espada. Porém o lobisomem se lança ao alto surpreendendo aquele guerreiro com sua destreza, e sem ter como reagir a poucos metros do espadachim o pé do monstro se aproxima em alta velocidade, desferindo assim um poderoso chute no maxilar do homem que lança para longe. O golpe havia sido tão forte que somente o impacto do mesmo contra a parede causou uma destruição imensa no local. Por fim o guerreiro se encontra praticamente derrotado em um estado lamentável em meio a pedras e poeira. No entanto, o mesmo usou de suas últimas forças para debochar do monstro que, mesmo o derrubando, havia sido perfurado por ele. Poucos segundos após isso, o guerreiro se recupera e segura sua espada que está fincada ao corpo do lobisomem para finalizá-lo de vez, acabando com a vida do monstro em um cinematográfico golpe vertical certeiro e fatal. Então ele pensa que não existe nada neste mundo infernal e uma mensagem do sistema informa que o cão infernal de nível 4 está exterminado. Ele está sozinho com esses monstros que não param de aparecer e o sistema continua dizendo que ele ganhou uma certa quantia de experiência. Enquanto resmungava uma das mensagens, o chamou a atenção esta que lhe informava uma subida de nível. Porém, de repente um erro no sistema aparece com a notificação começando a entrar em colapso juntamente ao estado mental do guerreiro, causando uma imensa frustração no espadachim que foi informado que Ryu Ambin de nível 4 retornou ao nível 1. No caso, o mesmo precisa estar no nível 5 para seguir para a próxima área, o que o faz gritar por ajuda pois já está desesperado de ficar preso neste local por tanto tempo. Porém, a imensidão infernal vermelha daquele lugar não parecia ter fim. Durante sua terrível estadia neste plano, o jovem guerreiro havia enfrentado dragões em seu primeiro ano. Então 2 anos se passam com o mesmo preso naquele lugar e tentando se adaptar. Desta forma o tempo continua por 5 anos com o herói agora enfrentando os monstros que antes o atormentavam. Em sua batalha com um deles o sistema avisa que após perfurar o dragão a queda provavelmente o levaria ao seu fim, porém não foi o que aconteceu. Após muito tempo preso neste inferno, a única coisa que restava ao guerreiro para manter sua sanidade e esperança era contabilizar seus dias nas paredes de sua caverna. Mas 10 anos já haviam se passado desde que ele caiu neste mundo, então o mesmo desistiu de contar os dias e em um ato de fúria destruiu o local com um soco. O homem havia ficado isolado por muito tempo, somente tendo lutado contra monstros por uma década. Desta forma mesmo, com o sistema o sabotando, ele naturalmente se tornou mais forte. Em um típico dia de sua rotina, o herói começa a pensar sobre qual seria o seu nível atual. Enquanto isso, o mesmo se encontra acima de um dragão colossal pronto para iniciar sua caçada. Em algum lugar entre os becos do reino, cochichos são ouvidos seguidos de gemidos desagradáveis. Um homem loiro está sendo atacado e já no chão, como seu último suspiro, ele comenta que estes demônios são os merdas e que a deusa não terá piedade deles, porém a agressora o finaliza antes que o mesmo consiga dar qualquer testamento elaborado. Um encapuzado comenta para sua parceira pegar leve, pois eles estarão em sérios problemas se forem pegos por um ratraniano, mas a mulher parece não se importar com o aviso. No entanto, o homem diz que eles poderão voltar ali para matar mais assim que tiverem encerrado o contrato, o que convence a garota a deixar o local. Por fim, aquela mulher comentou que seu trabalho era fácil, pois eles só precisavam encontrar a pessoa que veio para este mundo assim como eles vieram. E ao deixar o beco, a garota coloca fogo em tudo para poder encobrir as evidências. Este é um mundo chamado de Telha Ratrana, onde alguém é selecionado como o escolhido. O objetivo neste mundo é sobreviver e ficar o mais forte possível. Após esta breve explicação, um pequeno lobo abocanha o braço do protagonista e o joga no chão, ao fazendo gritar de dor. O homem rola por vários metros entre as pedras e deslizamentos do lugar, e quando consegue parar fica extremamente confuso sem saber o que está acontecendo ali e onde ele está. Então o mesmo olhou para trás se questionando sobre o que seria aquele cachorro. Porém ele nem ao menos teve tempo para pensar sobre sua atual situação, já tendo que se defender amassando o crânio do animal com uma pedra que estava ao seu lado e o jogando para longe. Ao ir verificar o corpo do monstro após seu ataque, uma coisa ele tinha em mente, que se o mesmo não acabasse com o animal lhe mataria. Mesmo tendo seu maxilar completamente destruído pela pedrada recebida, o instinto do monstro faz com que ele continue sua investida até o final, colocando assim o protagonista contra a beirada de um desfiladeiro. Enquanto não entende o motivo do animal estar o atacando, uma mensagem amarela aparece em sua frente dizendo se tratar de instruções. Isso o deixa confuso ao verificar que existe um sistema de nível e de força além do jogador poder subir de nível e ganhar experiência ao derrotar monstros. Por um momento este traço de felicidade ao perceber estar em um mundo de fantasia fez o herói perder a concentração no monstro que já estava prestes a o acertar. Em tal caso, o mesmo não conseguia parar de pensar onde foi que as coisas começaram a dar errado. Ao levantar da sua cama, ele pensava que acordava todos os dias ao meio-dia e se questionou se não havia sido preguiçoso demais. Se passaram 3 meses desde que ele foi liberado do serviço militar obrigatório, por isso sentiu que tinha motivo bastante para relaxar um pouco, pensando que após sair do exército ele poderia se tornar parte ativa da sociedade. Contudo, os últimos 3 meses acabaram sendo um
eterno vazio. Nada nele mudou mesmo nos 2 anos em que passou servindo com sua realidade, sendo apenas comer batatinhas e usar o seu computador de forma recreativa. Porém, isto era uma realidade que iria mudar muito em breve. Enquanto comia suas batatinhas como de costume, de repente uma fumaça marrom começou a o envolver, o deixando desesperado. Mas não havia nada que pudesse ser feito, então a fumaça começou a o consumir para dentro. E com poucos segundos deste evento, o mesmo já tinha desaparecido do quarto por completo, deixando apenas sua cadeira e seus periféricos como heranças abandonadas. Em um plano branco e preto, alguém afirma que todos os escolhidos foram reunidos e o nosso herói se questiona se havia ido desta para uma melhor. A voz continua reclamando da pequena quantidade de pessoas no local, pois tinha ouvido dizer que haviam 7 bilhões de candidatos. Alguém conversa com essa voz informando de que por justamente terem 7 bilhões de candidatos conseguiram encontrar tantos escolhidos. O protagonista não consegue entender o que é dito e questiona se isso é a voz de Deus, enquanto isso a mesma continua mandando transmitir as instruções para todos os jogadores. A primeira voz pergunta se eles podem mesmo fazer assim, questionando se não será artificial demais, porém a outra responde que servirá como motivação e ajuda. Então, após se decidirem na discussão, é iniciado a transmissão de instruções. E um feixe de luz perfura o peito do nosso protagonista, o fazendo gemer de dor. A voz percebeu que ocorreu um erro nas instruções, porém não se importou por só ter acontecido com uma pessoa. Desta forma, o escolhido número 388 inicia o seu transporte dimensional. Enquanto esmaga o crânio do lobo com uma pedra, o nosso protagonista pensa que foi selecionado como um escolhido, e que onde ele está é o mundo de Telha Rátrana. Porém, a sua realidade é de uma tremenda insalubridade. Mesmo agora, nosso guerreiro não consegue acreditar que tudo o que está passando é real, e ao mesmo tempo em que está frustrado, está também irritado. Sua vida agora é neste inferno, sem as comodidades de antes e sem seus pais. O mesmo não sabe o que acontecerá consigo. Em um ato de fúria, o protagonista lança uma pedra para longe e bate com seu punho contra o chão. Após seu momento de desespero, ele comenta sobre ter sido liberado apenas 3 meses atrás. Então nem ao menos arrumou uma namorada, lamentando a respeito do motivo daquilo estar acontecendo com ele. De repente, uma mensagem do sistema informa perigo e diz que no momento há apenas 5% de chance de sobreviver em Telha Rátrana com as habilidades atuais do jogador. A situação confunde o nosso herói, que começa a perceber que aquela coisa realmente está testando a sua consciência ao perguntar se ele deseja encerrar sua vida. A situação era revoltante, pois aqueles homens sequestraram uma pessoa normal e a abandonaram em um mundo diferente, dizendo ser preciso matar monstros para ganhar experiência. Então uma opção no sistema para encerrar sua própria vida está sendo induzida a ser escolhida. Sabiamente, o protagonista nega, pensando que se morrer não será mandado para casa, e decidindo se manter calmo. Eles não teriam os sequestrados se planejassem os mandar de volta para casa depois que morressem. Que ele goste ou não será o seu fim caso o mesmo não tome cuidado por ali. Por ora, o protagonista precisa pensar em uma forma de sobreviver e achar um jeito de sair dali. Diante disso, o sistema informa que o escolhido teve sua força aumentada por encontrar seu espírito de batalha. Enquanto uma luz amarela brilha em seus olhos, várias janelas aparecem e pedem para que uma classe seja escolhida. Rapidamente, a expressão do protagonista melhora ao perceber que não mais precisará lutar de mãos vazias e poderá escolher uma classe. A classe guerreiro é apresentada como uma classe corpo a corpo que pode usar várias marcas marciais, porém o herói pensa que isto só é divertido em jogos. Então, ao visualizar a classe de mago e entender que o combate a longa distância é o melhor a se fazer, o mesmo decide por escolher esta classe. Porém, ao confirmar sua escolha, o sistema informa que a seleção foi rejeitada, pois o mesmo não tem a capacidade necessária para a classe. Então o herói tenta a classe de espadachim mágico, mas sua seleção é novamente rejeitada, seguida pela rejeição de escolha da classe curandeiro e sacerdote, que faz o protagonista lamentar em frustração. Por fim, ele se viu obrigado a escolher a última classe que sobrou, a que havia negado de início, a classe de guerreiro. Na próxima etapa da seleção, o sistema pede para que seja escolhida uma arma inicial, e ao entender que o longo alcance é essencial, o herói escolhe a lança longa, não querendo nenhuma outra arma. Após isso, uma forte luz emana daquela janela virtual, pronta para revelar a arma inicial do jogador, que inesperadamente se mostra ser uma espada longa. O herói tenta argumentar com o sistema de que havia escolhido a lança longa e não a espada, porém aquele erro de antes ocorre novamente. Nervoso como nunca, o mesmo começa a reclamar e insultar o sistema. Porém, em um lapso de segundo, a janela se fecha, e o herói se lembra daquela voz dizendo ter cometido um erro nas instruções. Ao saber que as instruções eram as únicas coisas úteis, por ali um erro seria algo que poderia condenar a sua vida. Beirando a loucura, o herói cai ao chão e começa a rir, porém pensa que não quer agir conforme o que aquelas pessoas esperam dele. Então, ao empunhar sua espada, o mesmo pensa que ao menos isto é melhor do que uma pedra. No entanto, o herói não quer ter seu fim ali e está determinado a fazer o que for
for possível. Sendo assim, será neste lugar que a sua jornada infernal e sem fim de fortalecimento começará. Em contrapartida, enquanto o protagonista treina com sua espada, o mesmo aparentemente não parece ter muitas habilidades com ela, inevitavelmente caindo no chão e começando a lastimar-se pela situação em que está. Se passaram 7 dias desde que o herói veio para Telha Rátrana, e ele perguntou ao tutorial inúmeras vezes sobre como poderia voltar para casa. Mas ele permaneceu em silêncio todas as vezes, fazendo o mesmo se questionar sobre talvez se tratar de mais um bug. De qualquer forma, neste momento, o herói está lutando para sobreviver. Um animal o atinge em seu ombro, causando dor, e o protagonista corre atrás do monstro muito irritado. Os cães que ele enfrenta sempre são cães infernais, e se tem uma coisa na qual ele aprendeu é que esses cães também sobem de nível. Além disso, depois que ele desfere um golpe com sua espada, ele usa a oportunidade e avança para o atacar. Isso faz o protagonista se questionar se o monstro está aprendendo a o enfrentar assim como ele. Então apenas lhe resta uma escolha, que é a de partir para cima com toda a sua força, atacando de forma primitiva. Porém, o golpe não se mostra nem um pouco efetivo, pois o animal desvia com facilidade. Já longe de seu ataque, o monstro começa a rir, fazendo o nosso herói pensar não ter talento algum com espadas. Agora, sendo a vez do animal atacar em um instinto sanguinário, ele parte para cima com tudo que tem. No entanto, o herói agora está mais preparado do que antes, estando prestes a usar um recurso secreto, a sua habilidade de estocada, que incrivelmente finaliza o animal com apenas um golpe. O sistema informa que o cão infernal de nível 2 foi exterminado, e dá 22 pontos de experiência para o protagonista. Hyuan Bin finalmente conseguiu uma habilidade ao chegar ao nível 2, porém por não ter aprendido como lidar com uma espada, mal consegue usar sua estocada facilmente. Além disso, essa é só uma das funções do tutorial. Se vasculhar pelo sistema, cães infernais também podem ser considerados como a comida perfeita, pois contém gordura, aminoácidos, carboidratos, fibras e minerais. Mas mesmo com toda a natureza violenta que possuem, as presas e garras deles se tornam inutilizáveis logo após a morte, por isso este lugar parece ter sido criado artificialmente. Kyu tem certeza de haver um motivo para o terem trazido ali, já que não haveria motivos para lhe manterem preso por nada. Ao se lembrar do comentário da voz sobre ter apenas 7 bilhões de candidatos, o herói se questiona para onde será que os outros escolhidos foram mandados. Porém, algo na janela do sistema chama sua atenção, o fazendo até parar de comer. É informado que o protagonista poderá sair das montanhas rochosas, que é sua área atual, e se encontrar com outros escolhidos assim que chegar ao nível 5. Kyu fica surpreso com a informação recebida e o sistema continua. A zona inicial é formada por montanhas rochosas e se trata de uma área segura onde as taxas de morte são mais baixas e o ganho de experiência otimizado. Monstros correspondentes ao nível só aparecem em zonas seguras, e assim que o herói alcançar o nível 20, ele poderá completar o mapa de Telha Rátrana e viajar para o continente. Toda essa informação frita o cérebro do herói, que começa a colocar as informações em ordem. Esta é uma área inicial onde os jogadores sobem até o nível 5, e se ele alcançar o level 5 poderá seguir e então formar grupos com outros ao chegar ao nível 20. Basicamente, ao chegar ao level 20 e ser transportado para o continente, a verdadeira batalha começará, e isso tudo deixa Ryu louco de ansiedade. Ele compreende que é assim que os cães infernais estão ficando mais fortes, e apesar de não ser importante, o herói continua querendo voltar para casa um dia. Kyu acredita não poder confiar no tutorial, então para poder encontrar com outros escolhidos e conseguir mais informações, ele deve chegar ao level 5 e dar o fora. Depois disso, o herói começou a vagar em busca de cães infernais e começando consequentemente a os caçar. Com os cães infernais se fortalecendo no mesmo ritmo que ele, os derrotar não ficava mais fácil. Enquanto comia um pedaço de carne assada, o sistema informou que o herói ganhou mais 22 pontos de experiência, subindo consequentemente de nível. E por subir de nível, aprendeu a habilidade corte lateral, continuando assim a enfrentar aqueles cães. Ao enfrentar um cão infernal de nível 3 que possui força similar à de um guerreiro iniciante, ele lutou e foi ferido. Além de ter eliminado muitos deles e comido, dormido, lutado, ferido, matado. Com essa sequência se repetindo inúmeras vezes em um ciclo interminável de ganho de experiência e abate de monstros. Após tomar uma cabeçada em sua barriga de um dos cães infernais, o nosso protagonista voa para longe, sendo arremessado contra o chão. O mesmo consegue se recompor e, enquanto desliza no chão, usa uma de suas mãos para pegar um pouco de areia. Em seguida, o monstro novamente tenta atacar Ryu com uma mordida que, se o acertasse, acabaria com tudo. Porém, em um ato ardiloso, o herói joga aquela areia nos olhos do monstro, o cegando por um curto período. Então o mesmo pega sua espada e desfere um corte lateral bem no meio do rosto do cão infernal, que acaba por o finalizar de vez. Diante disso, o sistema informa mais um ganho de experiência, e que agora Ryu teria alcançado a quantidade de experiência necessária. Após o 27º dia, nosso herói alcançou finalmente o seu objetivo, o deixando em um estado de felicidade e alívio imenso. Tendo subido de nível, até agora Ryu tinha aprendido 3 habilidades, sendo elas a estocada, o corte lateral e o corte vertical. Não só isso, mas seu corpo também começou a ver os efeitos dos atributos que ganhou, estando agora no ápice do porte físico de um homem. Até mesmo sua espada, que antes era difícil de ser brandida, passou a se tornar fácil, mas enquanto elogiava seus méritos, um erro novamente aparece na janela do sistema. Isso foi o que ele havia pensado, mas de repente alguma coisa estranha estava acontecendo. O sistema
sistema informou que Ryu-Abin, que antes era um guerreiro de nível 4, agora retornou ao nível 1. Enquanto tenta negar a realidade, o nosso herói pensa que o tutorial está ficando maluco e que deve ser apenas um erro de mensagem. Porém, ao verificar novamente sua janela de status, percebeu que a mudança de nível realmente aconteceu, a trazendo para o nível 1 por mais uma vez. Isso deixou o protagonista em um estado de fúria imensa, que começou a gritar sem acreditar na injustiça que acontecia com ele. O mesmo, em certo nível, se convence de que aquilo será uma experiência benéfica à construção do seu personagem. Mas o que o esperava não era nada parecido com o que o herói tinha em mente. Ao ir enfrentar o cão infernal de nível 1 novamente, Ryu percebe que o monstro está em um nível totalmente diferente. Ele estava errado, pois os cães infernais continuaram se fortalecendo apesar dos níveis também terem retornado aos do início, fazendo com que Ryu continue dia após dia a arriscar sua vida em cada batalha. Após inúmeras tentativas de chegar ao level 5, o nosso herói sempre mantinha a esperança de que desta vez iria dar certo. O mesmo tinha certeza de que conseguiria se tentasse por mais uma vez. Porém, isso se repetiu por infinitas vezes até que finalmente Ryu começou a se desesperar. Durante mais uma luta agora contra um imenso cão infernal de 3 cabeças, o protagonista o corta com facilidade. Nosso herói continuou matando os monstros que ficavam cada vez mais fortes e continuou checando a sua experiência. Desta vez faltava apenas 77 de experiência para Ryu evoluir para o level 5 e sair daquele lugar. O herói, enquanto carrega o corpo do monstro, comenta que 7 costumava ser o seu número da sorte, então desta vez tudo correrá bem. E ao o jogar em um desfiladeiro lotado de ossos de monstros, Rui pensa que nos últimos 7 anos ele sobreviveu nessa situação infernal, indo do level 1 ao 4 em um ciclo eterno. Os escolhidos não envelhecem e graças à habilidade de recuperação todas as feridas são curadas em um só dia. Voltar ao nível 1 não reduz os seus atributos, porém ele não pode aprender novas habilidades por não conseguir passar do nível 4, sendo as únicas habilidades a estocada, o corte lateral e o corte vertical. Enquanto o herói está prestes a enfrentar um cão infernal imenso de ossos, o mesmo debocha do monstro que veio ao seu encontro, assim facilitando o seu extermínio. O sistema avisou que os monstros foram colocados ali para ajudar os escolhidos a ficarem mais fortes, porém eles só estão ali para serem mortos. Neste caso, um monstro morto-vivo não faz sentido algum. No entanto, após tanto tempo naquele lugar, já se pode dizer o mesmo quanto ao nosso protagonista. A transmissão do tutorial para os escolhidos foi concluída e é iniciada a 5ª operação Gerren Hatrana. Um ser pensa já estar bem acostumado, pois é a sua 5ª vez ali, e mesmo que seja em outro mundo, os jogadores levam no máximo um ano para concluírem tudo. Enquanto caminham, mesmo apenas espera encontrar alguns jogadores úteis desta vez. Porém, ele percebe algo em meio àquele vazio. Um mundo aparentemente descartado por alguém, e provavelmente quebrado, o que o faz pensar que aquilo é muito estranho. Então, ao vasculhar aquela caixa, o ser inevitavelmente encontra um porta-retrato do jogador Ryu-Abin, que atualmente está conectado em telha Hatrana. Numa casa tranquila, em uma cama confortável, uma pessoa tem seu descanso. Esta pessoa é Ryu, que acorda em sua casa se questionando se realmente voltou ao seu mundo original. Ele acredita fazer sentido, pois acabou de ser dispensado, e pensa que deve dormir por mais um pouco. Porém, um alarme do sistema o chama a atenção, não deixando o herói dormir. Este que novamente induzia o protagonista a encerrar a sua vida como forma de camuflar o erro cometido pelo mesmo. Ao se deparar com a gravidade da situação, a qual estava prestes a tomar, Ryu acorda naquele mundo infernal e tira rapidamente a mão de perto do botão do sistema. Sentado no chão em um estado de confusão, o herói se questiona onde ele está, e se lembra que esteve matando cães infernais como um maluco pelos últimos 10 anos. Neste caso, o mesmo pensa que parece que ele sobreviveu mais um dia, mas inevitavelmente ele acabou voltando para o nível 1 novamente, fazendo-se recolher em uma posição fetal e grunhir de frustração. Diante disso, o herói pensa se realmente pode dizer que está vivendo, e se não seria melhor apenas desistir. Porém, esta ideia depressiva rapidamente vai embora de sua mente quando o protagonista ouve um barulho estranho. Ao mesmo tempo em que levanta do chão, Ryu se questiona se após agonizar por tanto tempo será mandado para casa caso decida encerrar sua vida. Ainda assim, se for para morrer, seria melhor fazer sua vida valer a pena, e mesmo assim ainda havia uma parte no herói que não queria desistir. Neste caso, Ryu, brandindo sua espada, volta para a zona de combate, decidindo derrotar ao menos mais um desses desgramados. Depois de ficar preso neste inferno por 10 anos, o herói desistiu de contar os dias. O mesmo já não sabia mais quanto tempo havia se passado, se foram 5 ou 7 anos. Então ele acabou por desenvolver um hobby e até mesmo encontrou algo para fazer. Diante disso, após ter tido a arma destruída pelo desgaste do tempo, o nosso herói em seu hobby cria uma ainda maior e melhor. E ao colocá-la em descanso sob suas costas, Ryu pensa que agora está a sua realidade. No caso de não poder mudar a sua situação, então ele pode se dedicar a fazer o que for possível. Se não havia nada além de rochas, então ele somente precisava criar coisas, e foi assim que construiu uma casa, vivendo cada dia mais devoto a esse estilo de vida. Até este momento, Ryu não viveu mais com raiva, porém em um instante o seu sonho foi destruído por um cão infernal gigante que esmagou a casa do protagonista. Neste momento, o herói não conseguiu acreditar no que acabou de acontecer, e sem tempo para descansar, uma mão do monstro vem limpando todo o chão e vindo em direção ao herói para o atingir. Subitamente, o golpe acerta Ryu, que é lançado para longe, destruindo
tudo por onde passa. Porém, o monstro também foi atingido, tendo seu braço cortado pelo protagonista. O cão infernal não consegue acreditar na situação que sua mão está, mas o herói corta sua lamentação dizendo que ele havia levado 3 anos para construir essa casa. Diante disso, uma aura amedrontadora começa a exalar do protagonista ao lembrar de sua casa que foi transformada em pó pelo monstro. Como ela era pequena, desta vez então Ryu decide construir um palácio com os ossos daquele cão infernal. Os cães infernais gigantes como este começaram a aparecer, mas eram barulhentos e nem tinham bom sabor. Ao entender o perigo que está passando, o monstro levanta voo para tentar fugir e Ryu debocha do monstro, pois mesmo tão grande ainda é um covarde. Apesar de tudo, após ter caçado constantemente, o herói aprendeu a melhor estratégia para derrotá-los, pois eles sempre iniciam com um ataque poderoso. Em uma demonstração de poder, o cão infernal lança seu ataque de fogo, o sopro dracônico, deixando Ryu levemente impressionado pelo monstro já começar com o ataque de tamanha potência. Inevitavelmente, o ataque acerta tudo o que está em seu raio de alcance, liberando fogo, poeira e raios. Após aquele poderoso ataque, o monstro aguarda a poeira baixar em pé para verificar o estado de integridade de seu inimigo. No entanto, o que ele vê é algo que desafia as leis naturais e toda a lógica possível. É nítido ser impossível desviar da habilidade de sopro do cão infernal pela área de efeito ser muito grande, por isso o herói cobre seu corpo e bloqueia o dano com sua força. Porém, mesmo tendo se defendido, o monstro queimou as pontas de seu cabelo, o poupando de ter de ir em um salão de beleza. Surpreso ao ver o inimigo em perfeito estado, o cão infernal então lançaria magias de trovão, luz e fogo, porém estas eram bem dolorosas de ser atingido. Neste caso, o herói as bloqueava, criando uma grande muralha de terra que era levantada pelo balanço de sua espada contra o chão. E após isso, o mesmo dissipava a barreira criada em alta velocidade, indo assim para desferir o seu golpe final. Contudo, nem sempre tudo ocorria conforme a vontade do herói, pois não dava para dizer que ele tinha talento para esgrima. Então Ryu improvisava, usando seu potencial físico a seu favor. Além disso, o herói também não tem outras habilidades, pois não consegue subir de nível. Porém, com as que ele tem, o mesmo já havia as treinado por muitas vezes. Sendo mais preciso, ele as treinou 10.000 vezes cada. Em seguida, Ryu de forma consecutiva acerta no monstro um corte vertical, um corte lateral e uma estocada. Combinando as 3 habilidades, uma é criada: o corte cruzado, de nome ataque cruzado triplo. Ela não é uma habilidade real, mas nenhum monstro consegue ficar de pé após ser atingido por ela, então Ryu fica feliz por conseguir sobreviver mais um dia. De volta à visão daquele ser incompreensível, ao visualizar o porta-retrato de Ryu, o mesmo percebe que este jogador está atualmente conectado em Thelma Hatrana. Acreditando se tratar de um bug, o ser não entende o motivo do garoto ainda estar ali e fica surpreso, pois a 5ª geração está operando em Gerren Hatrana neste exato momento, e a 4ª em Roha Hatrana, por fim, antes mesmo disso a 3ª geração em Thelma Hatrana. Desesperado, o ser entende que aquele jogador está lá por mais de 22 anos. Recolhido ao chão, a entidade pensa que não conseguirá inventar uma desculpa se aquela pessoa descobrir e que também não pode acabar com a vida do herói. No entanto, ao verificar os status do jogador, ele percebe que nosso herói está apenas no nível 4, se questionando como ele conseguiu sobreviver por 22 anos. Além disso, as habilidades e atributos do jogador eram péssimos, porém isso não era de todo ruim, pois uma ideia maligna veio à mente da entidade. Em Thelma Hatrana, como de rotina, Ryu come a sua carne de cão infernal, enquanto diz que sempre sentiu que subir até o nível 4 era moleza. Ao decidir dar uma olhada em seus atributos, o mesmo ativa a visualização dos atributos extras que revelam o potencial oculto e imensurável do protagonista. Incrivelmente, o mesmo também não conseguia compreender o real potencial de sua força, e ao pensar estar no nível 4, Ryu comenta que quer comer coisas gostosas e encontrar pessoas. O herói não consegue ver um fim para seu sofrimento naquele local, mas acredita que desde que continue vivo tudo se acertará. E pensando positivamente, ele acredita que um dia chegará o dia em que poderá sair de lá. De repente, algo se racha no céu, chamando a atenção do protagonista, que rapidamente olha para o fenômeno. O ser diz que se ele fizer isso, alguns problemas podem acabar surgindo, e o sistema informa que o herói completou o nível Thelma Hatrana, acreditando que ele irá perder a sua vida no continente por ainda estar no nível 4. Um feixe de luz cai na terra, quebrando tudo e levantando as rochas em um fenômeno explosivo. Ryu começa a ser levitado e fica muito confuso, enquanto isso o ser deseja que o herói desapareça por completo no continente Hatrana. No momento em que o herói é levitado, ele não entende o motivo de tudo estar acontecendo assim tão de repente, e é informado que o teleporte dos escolhidos para o nível designado começou. E subitamente um raio cai do meio de uma nuvem até o centro de uma floresta. O barulho dos raios caindo no chão da floresta acorda um ser de descendência dracônica que resmunga por estes seres não pararem de vir até ali. Os demônios de outros mundos, estes que o monstro parece conhecer bem pelos equipamentos que aparentemente guarda como troféus. Depois de todo esse tempo, tudo que ele via tinha se tornado o normal. Um céu vermelho onde o sol não nasce e nem se põe, com montes de galhos de árvores mortas no chão, porém agora sem aviso algum tudo mudou. O herói pula bem alto para cima das árvores para visualizar o local
onde está, e se deslumbra com a paisagem, não conseguindo acreditar no que seus olhos veem. Estar preso num inferno rochoso por tanto tempo o fez esquecer da beleza do mundo, e neste momento o herói está na Floresta Sati no reino de Greyloot. Ryu se joga de barriga em um rio enquanto ri e desfruta ao máximo de sua experiência. Ele não sabe o que está acontecendo, e essa não é a sua casa, mas ainda é melhor do que aquela maldita montanha. Porém tudo ainda é estranho, pois assim que ele chegou lá o seu nível subiu para o 5, conseguindo uma habilidade de comunicação. Ao pensar por um instante, Ryu percebeu que ele deveria estar ao menos no nível 20 para vir para o continente Hatrana. Então o mesmo não sabe o real motivo pelo qual foi trazido para lá, se questionando a respeito se seu sistema continua com problemas e o que deveria fazer. Mas enquanto bisbilhota pela janela de atributos, ele percebe algo que nunca tinha visto antes. Uma notificação de missão final pedindo para matar uma das 6 deusas de Hatrana. Caso ele mate esta deusa, suas recompensas serão a juventude eterna e imortalidade, além de ser mandado de volta para a Terra com os atributos intactos e ter seus desejos concedidos. No entanto, o herói deve manter sua identidade de um ser de outro mundo em segredo e se registrar na guilda de caçadores na cidade de corporativa de Onprose. De repente, aquele monstro dracônico aparece e ruge com uma forte potência para intimidar seu oponente. Ryu percebe se tratar de um monstro e começa a ficar preocupado por aparentemente se tratar de um dragão. O monstro chama o nosso herói de demônio deplorável de outro mundo e questiona como ele ousa entrar em sua floresta. Além disso, também questiona se o mesmo planeja o enfrentar sem uma arma nas mãos. Ryu tardiamente nota estar longe de sua espada e a visualiza a alguns metros de suas costas. Porém, o monstro dracônico está preparando um ataque que não dá tempo do herói fazer nada, então ele percebe que terá de lutar de mãos vazias mesmo. O monstro lança uma rajada de fogo azul dizendo que isso irá o queimar até as cinzas, mas o protagonista desvia facilmente. E enquanto prepara um soco, pensa que este é o momento perfeito para abalar seus inimigos e matá-los logo em seguida. Inicialmente o monstro não leva a sério o golpe que se aproxima de seu rosto, dizendo ser uma tentativa ridícula. Porém, após ser acertado, o mesmo voa longe pela força do golpe, abrindo agora uma brecha para o herói poder pegar a sua espada, que inevitavelmente se viu desnecessária quando Ryu percebeu o estrago que seu golpe causou no animal. Em um epílogo nos é mostrado a história do monstro, que era um brilhante dragão que vivia nos céus do reino Errad. O nome desse dragão era Efir e o mesmo sempre foi o orgulho dos cavaleiros. Contudo, Efir enfrentou sérios problemas, estes que vieram na forma do príncipe do reino que reclamava sobre querer montá-lo. No entanto, montar em um dragão não é algo fácil, e no fim o príncipe sofreu de uma morte repentina em um de seus treinos. O pobre cavaleiro de Efir foi executado, e a própria conseguiu fugir do reino com a ajuda de outros bondosos cavaleiros. O dragão solitário, que agora vivia na floresta, não teve tempo para sentir seu luto, porque a floresta estava cheia de humanos de outros mundos que apareciam a todo momento. Porém, apesar de ter recebido o treinamento, ela nunca matava seus oponentes. Neste caso, seria possível dizer que a bondosa Efir era mesmo a fonte de terríveis desastres? Foi então que incontáveis caçadores se reuniram para caçar nosso pobre dragão, e depois de gravemente espancada, Efir pensou consigo mesma que deixar os humanos de outros mundos viverem era uma má ideia. Depois disso, eles continuaram aparecendo, então ela não teve escolha, e além do mais, ela não é um dragão, mas sim um viver. Dragões têm 4 patas e as asas deles ficam nos ombros, já os viverns são nas patas dianteiras, por isso ela é um deles. Além disso, esta é uma informação conhecida por todos, e implorando, o monstro pede para ser liberada da custódia do protagonista. Em um sistema de interrogatório, Ryu pergunta como ela sabe que ele é de outro mundo, e Efir diz que não teve certeza apenas olhando, mas hatranianos raramente aparecem por ali. Neste caso, o herói percebeu que aquela viver apenas presumiu que ele era uma pessoa de outro mundo. Então isso significa que ninguém conseguirá descobrir sua identidade a julgar pela aparência, e após a descoberta, Ryu pergunta a Efir se está a Floresta Sati de Greyloot. Quase chorando, Efir diz que este reino foi destruído anos atrás e agora é chamado de errado, o que faz o herói novamente se irritar pelo tutorial estar desatualizado. Ela clama por sua vida ao mesmo tempo em que diz que não sabia que ele era tão forte, porém Ryu argumenta que ela deveria ter ficado quieta ao invés de sair atacando. Mas a viver diz que fez isso por se tratar de um demônio de outro mundo, deixando Ryu nervoso por estar sendo chamado como tal. Tentando se explicar, Efir fala que não foi ela que disse, mas sim a deusa, e isso instiga a curiosidade do protagonista. A viver pede para ser tratada antes de qualquer coisa, mas o herói está muito irritado. Além disso, é informado que humanos de outros mundos começaram a aparecer em Hatrana 40 anos atrás. No começo, os humanos de outros mundos e os Hatrainianos se davam bem, mas isso não durou muito. Humanos de outros mundos começaram a matar para poderem subir de nível, e os mais poderosos se aliaram. Além disso, criaram a Grande Terra, um grupo com o objetivo de matar a deusa. Humanos de outros mundos são fortes porque, assim como os dragões, estes podem subir de nível facilmente ao matar seus oponentes. Não havia como enfrentá-los, já que estavam sendo liderados por um caçador de nível 100. Então, antes deles virem os heróis, Barou, o rei espadachim, além de Zenovia, o arquimago,
Galion o Terrível e Olian a Transcendente da Vida e da Morte vieram, massacrando os humanos de outros mundos em um instante, e após isso as 6 deusas abençoaram o continente. Terráqueos são demônios de outros mundos que fizeram contrato com o maligno deus demônio, e é por isso que eles são rapidamente executados. Enquanto pisa no corpo do animal, Ryu rebate dizendo que foi sequestrado de repente e deixado para apodrecer em uma montanha rochosa por décadas. Porém, quando ele finalmente sai do local, descobre que se alguém souber que o mesmo vem de outro mundo, o continente inteiro se tornará seu inimigo. Além disso, todas essas coisas aconteceram antes da Viver nascer, porém o herói, muito irritado, questiona se as deusas são assustadoras o bastante para fazer isso. Ryu afirma não dar a mínima de fazer um contrato com uma deusa para se tornar um lacaio dela, porém diz que com certeza matará o deus demônio desgramado. E assim, com uma aura amedrontadora, ele afirma que voltará para casa vivo. E olhando para Efir, o herói fala que não pode deixar ninguém saber de sua verdadeira identidade, o que faz a Viver tremer de medo, enquanto promete não contar a ninguém. 5 dias depois, ao sair da floresta Sati, é possível ver enormes muralhas de um castelo na linha do horizonte. Essa é uma cidade na parte norte do Reino Errad. A cidade Onprous, que não é só grande em tamanho como também no número de moradores. Ao redor dela fica a floresta Sati e uma masmorra na planície Ifen, onde inúmeros monstros aparecem sem parar. Muitos caçadores tentaram ficar ricos rapidamente, colocando as próprias vidas em risco, sendo parte deles provenientes da guilda dos caçadores de Onprous. As pessoas que vêm até ali são caçadores ou pessoas que querem se tornar um. No entanto, pode acontecer de se tratar de outro caso, como os temíveis seres de outros mundos. Ao entrar na guilda Onprous, o protagonista chama a atenção de todos enquanto anda em direção à recepção. O seu tamanho e porte físico são impressionantes para os cidadãos comuns. Eles se questionam se o homem é de outra guilda, e dizem parecer se tratar de um caçador veterano. Quando um dos cidadãos iria ser grosso com Ryu, a recepcionista interveio, dando um tapa na cara do homem e as boas-vindas ao herói. Como ela não reconhece Ryu como caçador, a mesma pergunta se é a sua primeira vez vindo para a guilda de Onprous, além de perguntar como poderia o ajudar. Enquanto um silêncio reinava no local, o nosso herói abre a boca para dizer o motivo de sua vinda. Surpreendendo a expectativa de todos, o motivo era que ele queria se tornar um caçador. Dentro de uma caverna, a descendente dracônica pergunta se será ajudada pelo nosso herói. Ryu confirma dizendo que mesmo que sua aparência não seja suspeita, o fato dele não ter roupas ou equipamentos deste mundo irá entregar quem ele realmente é. A Viver continua resmungando e o protagonista comenta que ela não esteve matando pessoas até agora por ser uma besta desejada, então ele acredita que ela não contará o seu segredo. E com um sorriso no rosto, o nosso herói diz que faz muito tempo desde que ele teve uma conversa decente com alguém. Eventualmente, isso mexe com os sentimentos de Efir, despertando suas lembranças de quando era companheira dos humanos. Diante disso, a mesma decide mudar de ideia e avisa que irá ajudar o herói, que agradece de prontidão, porém ela pede que não fale a ninguém a seu respeito. De repente, o protagonista começa a trocar de roupa na frente do animal, que fica envergonhado com tamanha falta de delicadeza. Ela questiona o que o herói está fazendo e o mesmo diz estar se trocando, porém Efir está indignada por Ryu estar se despindo, mas o mesmo argumenta que ela também está. Após vestir suas roupas, o herói avisa que elas estão muito pequenas e que parece que terá de rasgar as mangas. Mudando de assunto, primeiramente a Viver decide ensinar um pouco de senso comum daquele mundo, pedindo o herói não sair trocando de roupas em qualquer lugar. Mas disso ele já sabia, pedindo para que lhe informe como encontrar a deusa. Efir informa que as deusas raramente se encontram com pessoas, mesmo que sejam ratranianos, e que é preciso ser um dos 4 heróis ou ter feito um grande serviço para se encontrar com elas e receber as bênçãos. Pode-se dizer que a única forma de conseguir a bênção é se tornando um dos que vai atrás de monstros em masmorras construídas pelo deus demônio Orflaus. Ryu entendeu e disse que o tutorial também mencionou que ele precisaria se tornar um caçador para poder entrar em contato com as deusas, e isso confundiu bastante Efir. Ao tentar apontar para a janela do tutorial, a Viver não enxerga, demonstrando para o herói que é o único que consegue ver e explicando a ela que é como um sistema de apoio. Porém, diferente dos outros humanos de outros mundos, o seu está quebrado neste caso, não sabendo exatamente como as coisas são. De volta à guilda, Ryu relembra os conselhos que diziam que, diferentemente de outras profissões, os caçadores levam um estilo de vida muito mais livre. Então não é estranho afirmar que possuam níveis maiores. Neste caso, é preciso tomar um cuidado redobrado, já que muitos outros devem ter passado pelo mesmo método. Por fim, Efir, enquanto ajeitava o cabelo do herói, resumiu todos os seus conselhos em não agir como um estrangeiro, o que fez Ryu ficar extremamente ansioso. A recepcionista entrega um formulário ao Sr. Eric Garrune e pergunta se o mesmo disse ser de Cambu no norte, o que o mesmo gagueja ao confirmar. Isso desperta um olhar de receio na mulher, a fazendo acreditar se tratar de algo suspeito, mas com um sorriso a mesma mantém as aparências, dando as boas-vindas. Ryu, por sua vez, se alivia pensando que estaria em problemas sérios se seguisse as instruções do tutorial. A mulher pergunta se o homem quer se transferir de outra guilda
ajuda para esta, mas Ryu nega, fazendo perguntar como poderia ajudá-lo. O herói diz querer se tornar um caçador e esta simples frase é o suficiente para despertar medo e alerta em todos ao seu redor. Suando frio, a recepcionista pergunta se o que o homem está dizendo é que ele ainda não é um caçador e todos compartilham deste sentimento. Eles comentam entre si que o novato pode ser um ser de outro mundo, porém um deles aconselha que eles fiquem quietos. Após se deparar com a mudança de aura no ambiente, Ryu não entende a reação de todos, se questionando se havia feito algo errado. A mulher pede que o herói coloque sua mão na pedra de medição, e o mesmo se pergunta se terá de lutar, porém percebe que eles ainda não terem o atacado demonstra incerteza. Assim, a depender de suas habilidades, eles podem criar uma verificação apropriada seguindo o regimento da guilda. E tudo o que Ryu necessita de fazer é encostar sua mão na pedra de medição. Ele cria dúvidas se aquilo checa se a pessoa é de outro mundo ou não, e que caso seja pego ali não poderá se encontrar com a deusa. Porém, se decidir fugir, será o mesmo que revelar seu segredo. Destruir tudo isto ali seria bem mais fácil, porém ele tinha certeza de que tudo correria bem. Em uma especulação da realidade, a recepcionista se impressiona com os atributos do herói, dizendo que todos estão no nível heróico, o que faz os cidadãos se impressionarem, enquanto Ryu mantém uma pose de galã de novela. Neste caso, montado na Viver e vestindo uma armadura, agora ele deverá matar Orflaus, o terrível deus demônio, deixando todos contentes. Diante a história do herói, Efir apenas observava toda aquela baboseira quieta e paciente. A mesma afirma que não pode acreditar no que acabou de ouvir, mas Ryu complementa falando que sonhar é de graça. Contrariando toda a expectativa inicial, ao colocar a mão na pedra de medição, o herói é revelado como guerreiro de nível 5. Inicialmente todos se surpreendem com aquilo, não acreditando no que os seus olhos veem. Porém rapidamente caem em gargalhada, e neste momento eles conversam entre si, comentando o quão foram tolos ao acreditarem se tratar de uma pessoa de outro mundo. Ryu não consegue entender o motivo da risada, mas neste momento nem ao menos a recepcionista consegue se aguentar. Após o riso, ela informa que a maioria das pessoas vindas das florestas para se registrar ali são de outros mundos, então se o nível do herói fosse maior seria um problema. Um dos homens entra na conversa dizendo que estes desgramados começam no nível 20 e sempre falam a mesma coisa, querendo se tornar caçadores mesmo já estando no nível 20. Aliviada, a mulher avisa que o registro custou 300 e Ryu nunca havia pensado que ficaria feliz por seu nível ser tão baixo. No entanto, ao retirar seu dinheiro do bolso para pagar a taxa, o mesmo percebe que gastou 300 dos 400 emprestados a ele por Efir, algo equivalente a 11 mil. Então a identificação do protagonista fica pronta, e a recepcionista informa que uma segunda via custará 80 além disso, que é para voltar quando o nível subir o suficiente. Ryu pensa que agora as coisas começam para valer e que precisa tornar seu nome famoso no círculo de caçadores. Sendo assim, a mulher pergunta se ele tem uma missão em mente. O herói, por sua vez, fala que quer explorar a masmorra, e neste momento alguém intervém na conversa questionando sobre a escolha. Um homem de cabelos brancos fala que será melhor se acalmar ao invés de tentar virar comida de monstro. Além do mais, alguém no nível 5 deve reconhecer o seu lugar. A mulher da guilda recepciona o Sr. Loud e pergunta se ele, junto ao seu grupo, está planejando ir à floresta Sat. Loud então fala que ouviu notícias, e que o número de monstros das masmorras está aumentando muito, com eles agora até mesmo atacando casas da vizinhança. Loud está no level 21 e se vangloria, dizendo que não se sente bem em mandar caçadores inúteis fazerem seu trabalho, neste caso terá de ir pessoalmente. Ryu não entende o motivo do homem estar se achando, pois ele está no mesmo nível que Efir, no entanto, num contexto geral o mesmo está acima de todos os outros. Porém mesmo assim o herói não quer ter de se envolver com ele, e a mulher, tentando desviar o olhar da encarada de Loud, relembra que em seu grupo ainda resta uma vaga. Neste caso, a mesma se dirige ao Sr. Eric, dizendo que completar missões sozinho é impossível, e ir para masmorras é pior ainda. Isso faz o herói temer pelo que virá. Finalizando, ela perguntou se não seria melhor trabalhar com o grupo de Loud, enquanto se acostumava com as coisas por ali, trazendo assim o pior pesadelo de Ryu à realidade. Após decidir o que seria feito, o líder do grupo se vira para um de seus membros, informando que por eles terem um novato agora não havia mais espaço para o mesmo. No entanto, o mago confronta, dizendo ser de level 25, e Ryu percebe que o tutorial está mostrando nível maior do que o dito. Neste caso, o mesmo deve estar escondendo alguma coisa. Em sua mente, o herói pensa que encarou o mago demais, porém tanto faz, pois Loud informou que não tinha espaço para ele. Porém, fazendo um drama, o líder do grupo contesta a situação. Ele diz que como o pedido parte da senhorita Seguri, sendo ela o orgulho da guilda dos caçadores de Onprose, ele cuidará do inseto de level 5. Ryu fica um tanto incomodado pelo que foi chamado, porém pensa que não pode brigar com ele, pois se eles assim fizerem ocorrerá uma fatalidade. Querendo brincar com o herói, Loud pergunta se Ryu está sonhando e se tornar o rei espadachim devido ao tamanho de sua espada, porém ao tentar levantar ele percebe algo. A espada nem mesmo havia tremido, ao fazendo-se questionar como um mero level 5 carrega tal coisa, e neste momento a atenção do herói se volta para Loud, fazendo com que o líder do grupo se trema por inteiro. Levantando sua espada junto ao caçador, Ryu manda o mesmo soltar seu pertence. Isso desperta entusiasmo nas pessoas da guilda por não gostarem muito de Loud, assim eles esperam que uma briga seja iniciada. De repente, um homem de olhos azuis e moicanos se aproxima com seu grupo e diz que finalmente achou o que estava procurando. O herói demonstra sua força por tirar Loud do chão ao levantar sua espada com tamanha facilidade, mostrando não ser tão fraco quanto
pensavam, surpreendendo a todos por isto vir de um caçador de level 5 recém-registrado. Em tal caso, os olhos do homem do moicano brilham com o que acaba de ver. O mesmo diz ao herói que com um corpo desses ele será capaz de derrotar até mesmo pessoas no level 10. Porém, o líder do grupo pede para Burkeman não se intrometer, pois ele está treinando o novato. Burkeman pergunta se o nome do herói é Eric e informa que lutar ali não é um problema, mas que caso danifique a guilda, ele terá de enfrentar a todos. Após ter quebrado por acidente uma estrutura da guilda, o protagonista se desculpa dizendo não querer enfrentar ninguém ali e que não quer ser expulso. E depois de ter tomado um esbarrão do herói que fez Loud cair no chão, o mesmo fala muito irritado que ninguém mais aceitaria um nível 5 no grupo além dele. Desanimado, Ryu percebe que o homem está certo, pois ele usou quase todo o seu dinheiro apenas para se registrar e não consegue fazer nada devido a seu baixo nível. Além disso, Burkeman estava procurando por alguém com o corpo musculoso como Eric, e então oferece ao nosso herói uma oportunidade de se juntar ao seu grupo. Com um brilho no olhar, o homem fala que sabe que músculos como esses não crescem do dia para a noite e que o único motivo do nível estar baixo é pela falta de experiência. Ryu percebe que o nível deste velhote é bem alto, mas que por ter vindo de outro mundo sua taxa de crescimento é alta, então ele não poderá ficar no grupo por muito tempo. Mesmo assim, ainda precisará fazer esforço se ele quiser chegar em algum lugar, agradecendo assim por todos o terem aceitado. A cidade Onprou se desenvolveu graças à masmorra e aos monstros, com os negócios e o comércio girando em torno destes caçadores. A cidade criava produtos que usavam materiais trazidos pelos caçadores e além disso existem dois locais principais para a caçada: a masmorra na planície Ifen e a área de entrada da floresta Sati. Existem algumas vilas pequenas perto da floresta, mas como os monstros raramente se aventuram do lado de fora da floresta, missões de subjugação são bem raras. Entretanto, nos últimos tempos o número de ataques de monstros nos arredores da floresta aumentou, por isso que muitos caçadores se juntaram nas missões de subjugação. Um dos típicos monstros de nível alto é conhecido como Devolk, e apesar de serem lentos, o aperto deles é forte o bastante para esmagar rochas. Eles usam o próprio peso para criar ataques poderosos, investindo contra seu oponente em alta velocidade. Um deles acerta uma poderosa cabeçada no escudo de Burkeman, que faz força para aguentar o ataque. Porém, o guerreiro é mais forte que o monstro, rebatendo o golpe com destreza. Este é o tanque mais forte em toda Onprous, no entanto, lidar contra 3 Devolk ao mesmo tempo será uma tarefa difícil. Burkeman percebe rapidamente o ataque que virá pelo seu ponto fraco, entendendo que por um momento se descuidou. Felizmente, o mesmo consegue se defender realizando um contragolpe que para o ataque do monstro na metade do caminho. Porém, um acidente acontece com Burkeman tropeçando no chão e ficando de joelhos ao ser pressionado por aquele Devolk. Neste momento crítico, reforços aparecem com uma mulher segurando uma lança, passando por cima dos monstros com extrema velocidade e flexibilidade. Ela perfura a nuca de um deles, dando chance para o tanque do grupo focar na sua luta 1 contra 1 e finalizar aquele Devolk. Esta mulher é a DPS do grupo de level 21. Após a batalha, ela brinca se Burkeman quer se aposentar por estar tendo dificuldades até mesmo contra estes monstros fracos. O tanque começa a rir após ouvir a sugestão, porém a mulher percebe algo diferente nele. Ao analisar seu ombro, ela descobre uma ferida profunda e se desespera, afirmando que eles têm de voltar depressa para cuidar disto. Porém, Burkeman diz que aquilo não é nada e em um momento romântico pede para que Ember não se preocupe com ele. Com a voz trêmula, ela comenta que até hoje nunca se preocupou com ele. Suas bocas se aproximaram em uma linda cena. Porém, a ferida do tanque começa a ser curada por alguém, interrompendo este momento dos dois. A pessoa invocou a presença do sopro de Preluri. Sendo ela Erwin Ropal, a espiritualista de nível 16 do grupo e irmã mais nova de Burkeman, então o tanque se orgulha de sua condição e Ember fica envergonhada. A mesma também se vangloria, comentando em tom de brincadeira que seu irmão não consegue fazer nada sem ela, porém um dos monstros aparece em sua retaguarda. Felizmente, ela é salva por alguém que conjura um poderoso feitiço chamado Martelo de Fogo. Este é o mago e suporte do grupo de level 18 Hubert Krutaus, que após ter salvo Erwin comenta do perigo que ela estava passando ao se descuidar desta forma. O grupo de Burkeman é o melhor grupo quando se trata de um time equilibrado e coordenado. Este não se concentra unicamente em ataques e é o mais confiável de Onprous. Ao verificar o trabalho de equipe deles, Ryu pensa que não há lugar melhor para se estar do que este. E é por isso que sua situação está chata, pois enquanto os membros do grupo lutam, ele apenas precisa ficar escondido trabalhando como um carregador de malas. Ele havia sido deixado de fora das lutas pelo seu nível ainda ser baixo demais, porém ainda assim os mesmos dividem os lucros igualmente com ele, então não é de todo ruim. As coisas estavam indo muito bem, porém havia um problema que somente o herói conseguia ver naquele momento. Centenas de Devolk se aproximavam em uma emboscada, liderados pelo seu Lorde de level 25, que começa a debochar de seu oponente por ser um humano. No entanto, de repente o líder dos monstros sucumbe por alguns ferimentos de projetos lançados em seu corpo. O autor do atentado era Ryu, que fez isso com míseros disparos de pequenas pedrinhas. O herói fica decepcionado, pois com o nível mais alto de todos ali não deu nada de experiência e o sistema informa que é preciso caçar monstros de níveis maiores. Ele acredita que deve pedir ao grupo para caçar monstros mais fortes da próxima vez e neste momento, Evin avisa ao seu colega de grupo que está na hora de coletar. No ambiente de pós-batalha, em meio a casas de madeira, aquela mulher finca com brutalidade
brutalidade uma faca na barriga do monstro e em seguida enfia seu braço dentro do ferimento causado. Com um sorriso no rosto, ela retira o coração do monstro e mostra para seu irmão dizendo que eles devem conseguir ao menos 15 es por isso. O mago afirma que a pedra mágica é bem grande e fala que com certeza eles podem conseguir um ótimo valor por ela. Além disso, eles podem vender o couro dos Devolk matando 2 coelhos com uma cajadada só, e enquanto observou a situação, Ryu pensava que em condições normais teria vomitado. Mas ele também havia destrinchado muitos cães infernais, então aquilo não era mais novidade, fazendo com que o herói tomasse frente na produção dos materiais. Após impressionar a todos com suas habilidades, Erwin questiona como o protagonista consegue fazer tão rápido, e ele explica que esteve fazendo pelos últimos 20 anos. Isso faz a mulher ficar curiosa sobre a idade de seu colega, que afirma ter 24. Burkeman entra na conversa e pergunta ao herói sobre seus pais. Ele explica que por ter sido sequestrado há 20 anos o mesmo não se lembrava muito deles e que agora era impossível voltar para casa. Isso emociona a todos, principalmente Burkeman, que nunca imaginou o fardo que o herói carregava, porém agora o mesmo já não precisava mais se sentir mal, pois eles decidem o acolher como família. Todos se juntam para tentar consolar o herói, dizendo que tudo ficará bem, e Ryu apenas pensa que essas pessoas são realmente muito legais. O protagonista afirma estar grato por permitirem uma pessoa de nível tão baixo como ele no grupo, mas Burkeman o consola dizendo ter ficado no level 25 por 5 anos. Isso confunde o herói, pois o nível atual do tanque é 25, então Erwin intervém informando que não tem muitos monstros de nível alto ali exceto os da masmorra. Ember explica que o Lord Devolk é considerado um monstro de alto nível ali e que eles não precisam caçar monstros mais fortes que esses, já que eles não têm pretensão nenhuma de ir a lugares como as masmorras. Neste momento, nosso protagonista tem um choque de realidade e começa a ficar preocupado com seu futuro. Ele decide então por tomar uma atitude, se levantando e dizendo a todos que irá praticar com sua espada. Enquanto o herói se distancia, Burkeman pede para que seu colega não se esforce tanto e o mago diz que não se aproxime da Floresta Sati, pois é um lugar perigoso. Entre eles, Erwin comenta que um homem bondoso como o herói obviamente não pode ser alguém de outro mundo, e o mago fala que irá o acompanhar, o que faz o tanque concordar. Ao se aproximar da cerca, Hubert pergunta ao Sr. Eric como seu treino está indo. Porém, mesmo após olhar por todos os lados, ele não consegue achar um traço sequer de Ryu. Enquanto corre em alta velocidade pela Floresta Sati, o herói diz ser impossível, pois mesmo encontrando várias espécimes de vida, não tem nenhum monstro ali que lhe dê experiência. Começando a entrar em desespero, Ryu procura freneticamente por algum, porém os que ele encontra nem ao menos parecem ser monstros, se assemelhando mais a animais domésticos. Em suas lembranças, uma conversa com Efir veio à tona. Ryu a questionou se não seria perigoso para ela morar na floresta, e a mesma, sorrindo, disse ser a mais forte no local. Então o herói cai na realidade, se sentindo derrotado por realmente não ter nenhum oponente à sua altura. Porém, ele pensa que faz sentido, pois monstros com níveis próximos ao da viver não lhe dão experiência. Além disso, é bom que ele volte antes que fique tarde. De repente, um forte barulho de explosão é ouvido pelo nosso protagonista. Isso o faz relembrar dos cães infernais dragões de seu antigo mundo. Rapidamente, o mesmo sai em disparada para encontrar o barulho que o chamou a atenção, porque apesar de não ser tão grandioso quanto o do cão infernal, aquilo com certeza não pode ter vindo de um monstro normal. Em sua mente, Ryu acredita que se puder caçar o ser responsável pela explosão, talvez possa também subir de nível. Ao finalmente chegar no local de onde o barulho está vindo, o herói se prepara para sacar a sua espada e chama um monstro para a batalha. Porém, a situação em sua frente não é nada parecida com o esperado. Ao chegar em seu destino, Ryu encontra um homem de longos cabelos ruivos completamente pelado. O homem se trata do mago de antes, que se surpreende com a visita indesejada, mas o nosso protagonista também não esperava por isso e decide pedir desculpas. Ao fazer a ligação que o homem em sua frente é o mago do grupo de Loud, o herói ainda se questiona o motivo dele estar pelado. Porém, sabe que no momento não é isto que importa, pois não há nenhum monstro ali. Apesar disso, ele tinha certeza que o som vinha dali, mas decide se desculpar indo embora e dizendo que irá fingir não ter visto nada, comentando que ele parece muito suspeito e deixando o nosso protagonista indignado, pois o mesmo não estava em posição de dizer tal coisa. Completamente no, mago continua afirmando que este não é um lugar onde o nível 5 pode estar. Enquanto pensa que tem que encontrar o monstro, logo Ryu diz ter ouvido um barulho alto enquanto passava por ali, então pensou que poderia ter algum monstro grande por perto, e que como o seu grupo deve estar esperando, é melhor ele ir embora. Porém, o mago ficou indignado e foi até sua varinha para preparar uma ofensiva. Ele cria um círculo de fogo ao redor de Ryu, que interrompe sua despedida, e pede para que o herói pare agora mesmo e lhe diga a verdade. O mago pergunta se Ryu viu o monstro e o ameaça com um feitiço de fogo caso ele não diga. Inesperadamente, o nosso protagonista anda na direção do homem e fecha sua mão em volta da ponta da varinha do mesmo, apagando o fogo da magia. Neste momento, o mago fica completamente indefeso e o semblante do herói muda para um estado de seriedade. Ele diz que não sabe o motivo de isso estar acontecendo, pois já disse não ter visto monstro algum. Além do mais, Ryu pergunta o que tem de errado com o mago e com Loud, pois estes estão sempre subestimando pessoas de baixo nível. Aquele mago, por sua vez, afirma que não era isso que estava tentando dizer e se desculpa, assumindo ter agido de forma muito emotiva. No fundo da mata, Loud observou toda a conversa e decidiu sacar suas armas, pois estava com um ódio tremendo
de Ryu. Ele então grita algo para que seja ouvido, já se preparando pelo combate, e isso obviamente chama a atenção do herói. Um mal-entendido está claro, pois Loud comenta ao ver a proximidade dos dois que pelo visto Ryu decidiu mostrar suas garras agora. Em posição de luta, Loud diz que apenas humilhar a senhorita Seguri não foi o bastante, então Ryu teve a audácia de pôr as mãos na dama de seu grupo. O herói não entende quem o líder do grupo está chamando de dama, e o mago afirma que seu colega não deve ter entendido o que está acontecendo, então talvez seja bom saírem. Loud é um poderoso espadachim mágico, e apesar daquela pose, isso indica que ele está se preparando para executar uma técnica, e a pose é a desvantagem de ser desta classe. Mas quando assume aquela pose, o mesmo nunca hesita, então o líder de seu grupo diz que falará apenas mais uma coisa. Enquanto pergunta sobre o nome do inimigo que será derrotado com suas lâminas gêmeas, o herói comenta com o mago que é melhor ele se vestir. Ao perceber ter sido ignorado, o mesmo se irrita profundamente, e decide atacar de uma vez, exalando uma poderosa aura elétrica de suas espadas. Com um olhar sério, Loud fala que irá mostrar a diferença entre os seus níveis, assim indo para cima do herói com sua habilidade Espada da Tempestade. Ryu, por sua vez, não quer transformar isso em uma briga grande, então no momento em que a espada se aproxima de seu pescoço, ele se curva desviando do ataque e pedindo perdão. No entanto, ao se abaixar, uma parte do cabo da espada acertou no órgão genital do homem, e uma forte explosão de ar junto a raios foi causada no local, gerando um barulho que ressoou por toda a floresta. De volta ao alojamento e sentado em uma das casas de madeira, o herói tem sua espada cravada no chão e parece lamentar por algo. Após decidirem apenas por esperarem os resultados, Ervis abre a porta da cabana, deixando todos curiosos com o desfecho da situação. A irmã do tanque avisa que Loud não corre risco de vida, já que foi trazido rapidamente, porém a situação era grave. Ao entrar na cabana para verificar o real estado do homem, todos ficaram em silêncio. Isso era algo dos quais ninguém poderia confortá-lo. O herói não conseguiu encontrar o monstro responsável por aquele enorme barulho, mas se esqueceu rapidamente ao passar 3 meses com o grupo de Bukerman. Ember comenta que ir para a masmorra sozinho com o nível daquele caçador é o mesmo que cometer suicídio, então Ryu questionou, pois pensava que o nível de Loud fosse alto. Na mente de Ryu, o mesmo acredita que estes de nível 30 devem servir para o ajudar a subir de nível, então é necessário ir à masmorra mesmo que seja em segredo. Porém, Bukerman informa que monstros não são o único problema, e Ervis complementa que muitos humanos de outros mundos vão lá caçar em segredo, fazendo o herói desistir. Ao questionar sobre o artefato, é explicado que a fonte de poder dentro dessas masmorras são os artefatos, que são itens de diferentes formas com várias habilidades. Segundo os rumores, um destes artefatos tem o poder de curar qualquer tipo de ferida, então Loud provavelmente espera encontrar um desses. Inúmeros monstros têm saído da floresta Sati ultimamente, neste caso Bukerman espera que isso não seja um mau presságio, mas Ryu entende que esta deve ser sua única opção. Chegado o anoitecer na floresta, todos na cabana se deitaram para dormir. Nosso herói, porém, decidiu por sair em uma caminhada sozinho. Ele diz que não importa quantas vezes venha, continua sendo assustador, e que não deve ter como um monstro enorme não aparecer em um lugar destes. Ao lembrar que Fir vive nas redondezas, o herói acredita ser melhor ir até ela e perguntar. No entanto, ao passar por uma árvore, algo diferente do habitual aparece em sua frente. Bocejando, Ryu tenta se lembrar onde que a Viver mora e não percebe que um monstro está em sua retaguarda. Os dois se encaram por um breve instante e, após perceber o que está acontecendo, o herói toma um susto. Ele se afasta questionando o que é o ser em sua frente e prepara para sacar sua espada. Este monstro é um Tatiro de level 31. A descrição informa que ataques com espadas são inúteis pelo corpo dele ser coberto em uma carapaça e normalmente vivem na masmorra. Ryu não entende o motivo de um monstro das masmorras estar ali e pensa sobre o que foi dito pelo sistema do monstro ser resistente a ataques físicos. Neste caso, estes são péssimos oponentes para se enfrentar, visto que, além da sua vantagem em relação ao estilo de luta do herói, eles ainda contam com um maior número. Demonstrando serem capazes de falar, um deles questiona se seu oponente é um mago e outro nega por ter notado a espada que o homem carregava. Neste momento, os Tatiros começam a rir da cara de Ryu por ser um espadachim, mas o mesmo acerta um golpe vertical em um deles que o corta ao meio de uma só vez, se alegrando ao perceber que o tutorial é um mentiroso e deixando os monstros em estado de choque. Os Tatiros desesperados discutem entre si que a arma do herói na verdade tem magia imbuída. Porém, o orgulho do monstro fala mais alto e o mesmo grita que facas não os machucam, pois desde sempre eles costumam devorar humanos espadachins. Após terminar sua fala, Ryu aparece rapidamente na frente do monstro perguntando sobre o que ele está falando. Um deles sabiamente decide fugir, pois percebe a enrascada que se meteu e que fora da masmorra é perigoso. No entanto, em um instante Ryu o alcança e pergunta para onde o monstro está indo, o que o faz ficar congelado de medo. Em uma tentativa desesperada de salvar sua vida, o Tatiro começa a cavar embaixo de uma árvore. Ele tenta fugir o mais rápido possível e Ryu fica ao seu lado, pois quer ir junto aonde quer que o monstro esteja indo. Após cavar bastante, o monstro finalmente revela o portal de onde viera e se prepara para escapar. Ryu comenta que achou o Tatiro, mas sua atenção se vira para o portal em sua frente. O herói pergunta para o monstro o que é isto, mas o mesmo não quer saber de conversar. Então o sistema informa que se trata de um teleporte mágico em uso com destino na masmorra da planície Ifen. O fato de existir um portal conectado à masmorra desperta o interesse e a curiosidade
cidade de Rio. Ele nunca tinha ouvido falar de algo assim aparecendo na masmorra e pergunta se isto é algo que os monstros fizeram, porém o Tatiro informa que eles não usam magia. A resposta do monstro não convence Rio, que questiona o mesmo novamente e diz que iria deixar ele livre caso contasse. Porém, se não irá ocorrer uma colaboração, o nosso protagonista fala que apenas terá de destruir tudo. No entanto, o monstro se mostra desesperado, dizendo que não pode haver destruição alguma, pois ninguém pode entrar por ordem daquela pessoa. O herói não sabe quem é esta pessoa, porém mesmo assim decide entrar no portal e fala para o monstro fingir não ter visto nada. A missão do monstro no momento deve ser de garantir que ninguém entre no portal, pois desta forma aquela pessoa não irá descobrir. Apesar de estar fazendo isso para poder explorar a masmorra em segurança, o Tatiro foi convencido por aquela argumentação e começou a tapar novamente o buraco com terra, afirmando não saber de nada. Já na masmorra, as garras de um Tatiro estão muito próximas do rosto de um caçador que está em perigo real. O mesmo parece encurralado por estar colocado contra o chão, mas mesmo assim fica preocupado com sua colega de grupo, dizendo para ela aguentar firme. Após conseguir se libertar daquela posição desfavorável, o caçador prepara um poderoso chute, acertando a cabeça do monstro, enquanto diz para ele sair de perto de sua parceira. O seu machado é completamente inútil neste caso, a magia se vê como realmente a única solução possível. Neste momento, um Tatiro acaba por perfurar a perna esquerda de Alicia, a fazendo gemer de dor e medo. Mesmo ferida, a maga conjura um feitiço pedindo para que a grande luz espalhe sua presença no lugar, assim como o seu som brilhante, conjurando assim o feitiço de flash que cega o monstro. Porém, o caçador do machado também foi atingido pelo flash, percebendo que no momento está tudo turvo, mas ao menos ele consegue ver por meio de um olho. O caçador, enquanto tampa um de seus olhos, pede para Runal dar auxílio em sua cura, mas ao virar seu rosto na direção do seu amigo, algo o choca por completo. Infelizmente, o seu colega de grupo foi capturado por um Tatiro e não mais está vivo. Diante disso, o caçador pediu aos céus que alguém viesse ao socorro de seu grupo, pois o seu trágico fim estava mais perto do que nunca. Antes de também ser finalizado, o caçador clamou novamente por ajuda, neste momento já perdendo as esperanças. Então o homem do machado é cercado por uma poça de sangue que vem de suas costas. No entanto, o sangue não era dele, e sim do monstro, pois conforme suas preces, alguém apareceu para ajudar, derrotando vários Tatiros de uma só vez. O caçador percebe que a cabeça do Tatiro foi arrancada com apenas um golpe e que não foi apenas um. É comentado que um Tatiro sempre protegerá a cabeça com os braços laminados, além de que o espaço para atacar o pescoço é extremamente pequeno. Contudo, esta pessoa primeiro fez o monstro baixar os braços e depois cortou a cabeça dele usando essa oportunidade. Diante disso, essa técnica só pode ser feita por um espadachim mágico, usuário de lâminas duplas como Laude, o homem em sua frente. Laude pergunta se o caçador o conhece e o mesmo informa que sim, pois ele já tinha ouvido que ele veio para a masmorra caçar dias atrás. O homem elogia seu salvador, dizendo que ele é incrível, e Laude agradece, um pouco desajeitado, já que apenas esteve tentando sobreviver pelos últimos 70 dias. Para você não perder a próxima parte, ativa o sininho e até a próxima no canal do Bueirinho.